Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais um dia da leitura bíblica em 100 dias, 11º dia, começando hoje o livro de Números, o quarto livro do Pentateuco, e você que chegou até aqui está de parabéns pelo seu empreendimento e persistência. Vamos juntos neste projeto até o final. Querido Deus, obrigado mais uma vez por este dia, pela vida, pela saúde, pelos amigos, por todos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações. Amém. Não esqueça de inscrever, compartilhar e também curtir a nossa transmissão. Números capítulo 1 diz: Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. Estes contarei segundo os seus exércitos. Tu e Arão, estarás convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aizer, filho de Amissadai; de Aser, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação dos príncipes das tribos dos seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão estes homens e foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam as suas descendências, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim contou no deserto de Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, seus pais e os seus contados, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, dos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, a tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, a tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, a tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos filhos dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, a tribo de Efraim, 45.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes,
dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, a tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, a tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 72.700. Dos filhos de Aser, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, a tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naftali, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Foram contados deles, a tribo de Naftali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel. 12 homens, cada um era da casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra em Israel. Todos contados, pois, foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios, sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os utensílios, e eles administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá, e os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um em seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram. Números capítulo 2. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo das suas bandeiras, segundo as insígnias das casas de seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas na banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a eles assentarás as suas tendas a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será o príncipe dos filhos de Issacar, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon, e o seu exército, os que foram contados deles, foram 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. E a bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Ezur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército, e os que foram contados deles, foram 46.500. Junto a ele estará a sua tenda, as suas tendas, e a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurissadai, será o príncipe dos filhos de Simeão, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 59.300. Depois, a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será o príncipe dos filhos de Gade, e os seus exércitos, que foram contados deles, foram 45.650.
Todos os que foram contados do exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio do exército, com assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um em seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim, e o seu exército, e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedassur, será o príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército, os que foram contados deles, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim e Abiadã, filho de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim, e o seu exército, os quais foram contados deles, foram 35.400. Todos os que foram contados do exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões. Esses marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo seus esquadrões. E Aiezer, filho de Amissadai, será o príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército, e os que foram contados deles, foram 72.700. E junto a eles assenta a sua tenda, tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Asser, e os seus exércitos, que foram contados deles, foram 41.500. Dos da tribo de Naftali, e Aira, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naftali, e os seus exércitos, que foram contados deles, foram 53.400. Todos que foram contados do exército de Dan foram 157.600. Esses marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre eles, os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, assim marcharam cada qual, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Números capítulo 3. Estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Esses são os nomes dos filhos de Arão e o primogênito Nadab. Depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdote. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Também cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão, seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva, mas a Arão e aos seus filhos ordenarás que guarde o seu sacerdote, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todo o primogênito da terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contará a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado.
Estes, pois, são os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Anjão, Issar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali, Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson, a geração dos libnitas, geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas, os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente, e o príncipe da sua casa dos gersonistas será Eliasaf, filho de Lael. E guarda dos filhos de Gerson da tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda da sua coberta, e o véu, e porá a tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta, e o pátio que estão junto ao tabernáculo, junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos aramitas, e a geração dos aziritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos uzielitas. Estas são as gerações dos coatitas, pelo número contados de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado de guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão a sua tenda ao lado do tabernáculo da banda do sul. O primeiro da casa paterna da geração dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com os que ministram o véu, com todo o seu serviço, e o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. E de Merari é a geração dos Malitas, é a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari, e os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna da geração de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. O cargo da guarda dos filhos de Merari serão o tabernáculo do tabernáculo, e os varais, e as suas colunas, e as suas bases, todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão a sua tenda diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para a banda nascente, serão Moisés, Arão com seus filhos, tendo cuidado de guardar do santuário para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, dos animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes, de idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados,
deles foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujam aos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e os tomarás de 20 geras, e a Arão e seus filhos darás dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro e o resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.370 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro aos resgatados, a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 4. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos será todo aquele que entrar neste exercício para fazer a obra da tenda da congregação. E este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir do arraial, Arão e seus filhos visitarão e tirarão do véu da coberta, e com eles cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugo, e sobre elas estenderão um pano de todo azul, e lhes meterão os varais. Também sobre a mesa da propiciação estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos dos seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim com uma coberta de peles de texugo, e cobrirão e lhes porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal e o da luminária, e as lâmpadas e os espivitadores e os seus apagadores, e todos os vasos de azeite com que servem. Meterão a ele todos os seus utensílios da coberta de pele e do texugo, e os porão sobre os varais, e sobre o altar de ouro estenderão um pano azul com coberta de peles de texugo, cobrirão e lhes porão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão pano azul, e cobrirão com uma coberta de pele de texugo, e os porão sobre os varais. Retirarão a cinza do altar por cima dele, e estenderão um pano de púrpura, e sobre eles porão todos os seus instrumentos com que servem, os seus braseiros, os garfos e as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhes porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário dos filhos de Coate, virão para levá-lo, mas o santuário não tocarão, para que não morra. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, será o azeite da luminária,
e o incenso aromático e a contínua oferta dos manjares e o azeite da unção e o cargo de todo o tabernáculo e tudo que nele há no santuário e todos os móveis. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morra. Quando chegarem à santidade da santidade, Arão e seus filhos irão, cada um, e porão no seu ministério e o seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a sua casa, a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, aos 50 contarás, e todo aquele que entrar a servir o seu serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas, o do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta, e a coberta de pele de texugo, e estará em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, junto ao altar, em redor de suas cordas, junto aos instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo, em todos os seus ministérios, será segundo o mandado de Arão e os seus filhos. Lhes encomendareis uma guarda a todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação, e na sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás da idade de 30 anos para cima até 50 anos. Contarás, e todo aquele que entrar nesse serviço será para exercer o ministério na tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, da tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio ao redor e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda e da cargo e do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão, os príncipes da congregação, contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, a idade de 30 anos para cima até 50 anos, todos os que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, e o que deles foram contados, pois segundo as suas gerações foram 2.650. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou no serviço para o ministério da tenda da congregação, e os que deles foram contados, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram contados dos seus pais.
foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, e os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50. Todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação, foram, pois, os que foram contados conforme, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que foram contados, contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, todos os levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da tribo da idade de 30 anos para cima até 50, daqueles que entravam a executar o ministério da administração, do ministério da carga, na tenda da congregação, e os que deles foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo. Foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. E falou, Números capítulo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lance fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo, e todos os imundos por causa do contato com algum morto, desde o homem até a mulher. Lançareis fora do arraial, e lançarei para que não contaminem os seus arraiais, e no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dize aos filhos de Israel, quando o homem ou a mulher fizer alguns de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa, segundo a soma total, ele lhes acrescentará o seu quinto e dará aquela contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, e quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fizer a expiação. Semelhantemente, toda a oferta de Israel, as coisas santíssimas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santíssimas de cada um serão suas, que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos do marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado contra ela, não houver testemunha no feito, não for apanhada, e o espírito desse homem vier sobre ele, e a sua mulher tiver sobre ele, e da sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e a sua mulher tiver ciúmes, e não havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares e ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória. E o sacerdote se fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará a água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, descobrirá a cabeça da mulher perante o Senhor,
e perante o Senhor. Versículo 18, vamos repetir. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a sua cabeça, a mulher, e a oferta memorativa de manjares, que é oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou e não te apegaste a teu marido, e não te apartaste de teu marido pela imundícia destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartaste do teu marido e contaminaste, e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote tirará a mulher. O Senhor te ponha por maldição e por conjunção no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para fazer inchar o ventre e fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro com água amarga, as apagarás, e a água amarga amaldiçoante dará de beber à mulher, e a água amaldiçoante nela para amargar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher, e moverá a oferta de manjares perante o Senhor, e oferta sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela se tiver contaminado e contra o seu marido tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura do seu ventre, se inchará e a coxa decairá, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher, em poder do seu marido, se desviar e for contaminada, ou quando o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a sua mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher se levará a sua iniquidade. Números capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando um homem e uma mulher que se tiver separado, fazendo voto de nazireu para separar para o Senhor de vinho, de bebida forte, se apartará. Vinagre de vinho, de vinagre, de bebida forte não beberá, nem beberá alguma não beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Todos os dias do seu nazareado não comerá coisa alguma que se faz vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do nazareado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que for separar para o Senhor, não se chegará corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazareado do seu Deus está sobre a sua cabeça todos os dias do seu nazareado, santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, e contaminar a cabeça do seu nazareado, então, o dia da sua purificação, rapará a sua cabeça
e ao 7º dia rapará, e ao 8º dia trará as 2 rolas, 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará propiciação por esse que pecou, o corpo morto. Assim, naquele mesmo dia, santificareis por sua cabeça. Então separará os dias do seu nazareado ao Senhor para a expiação da culpa. Trará um cordeiro de 1 ano, os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazareado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazareado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor com um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um cordeiro sem mancha por oferta pacífica, e 1 cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha, um azeite amassado e coscorões asmos untados com azeite, como também sua oferta de manjares e as suas libações, e o sacerdote as trará perante o Senhor. Sacrificará a sua expiação, pecado e o seu holocausto, e terá sacrifício, o carneiro e o sacrifício pacífico ao Senhor. Com 1 cesto de bolos asmos, o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares, a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a boca do seu nazareado e rapará a cabeça do seu nazareado, e tomará o seu cabelo da cabeça do seu nazareado e porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e o bolo asmo e o cesto e o coscorão asmo, e porão as mãos do nazireu, pois haver de ser rapado a cabeça do seu nazareado, e o sacerdote se move em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento, com a espada da oferta alçada, e depois o nazireu pode beber o vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto a sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto, que fizer assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números capítulo 7. E aconteceu naquele dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e santificou todos os utensílios, também o altar e todos os seus utensílios, ungiu e santificou, e os príncipes de Israel, os cabeças das casas de seus pais, foram os príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro, e para cada um boi, que trouxeram diante do tabernáculo. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros, os bois, deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos levitas de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros, 8 bois, deu aos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário, levavam os ombros, e ofereceram os príncipes para a congregação
do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, aos príncipes as suas ofertas perante o altar, e disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a congregação do altar. O que, pois, o primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. A sua oferta foi um prato de prata ao peso de 130 ciclos, uma bacia de prata ao peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um cheiro, um candeeiro, um cordeiro de um ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta, pois, foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata, peso dos 130 ciclos, uma bacia de prata, o peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, e a sua oferta foi um prato de prata, ao peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha, farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho de um carneiro, um cordeiro, e de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selomiel, filho de Zerussadai. A sua oferta foi um prato de prata, o peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, o peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, oferta de manjares, e a sua taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro, de um ano para o holocausto, um bode para a expiação de pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. E esta foi a oferta de Selomiel, filho de Zerussadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, a sua oferta de um prato de prata, um peso de 130 ciclos, de uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, cheios de flor de farinha amassada com azeite, oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Da oferta foi um prato de prata de 130 ciclos de bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu
o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur. Sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, sua bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, cheio de flor de farinha amassada com azeite, uma oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos, cheio de incenso, um novilho de carneiro, um cordeiro, de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9 ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Sua oferta foi de um prato de prata de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro, de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu os príncipes do filho de Dan, Aiezer, filho de Abissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, novilho, carneiro, cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Abissadai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, e a sua oferta foi um prato de prata dos pesos de 130 ciclos e uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta é a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã, e a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, cheia de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a congregação do altar feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, de 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro, cheia de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, 12 bodes para expiação do pecado. Todos os bois para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 70, os bodes 70, os cordeiros de um ano 70. Esta é a consagração do altar, depois de foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar ao Senhor, então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os querubins, assim como eles falava. Números capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, que diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas de fronte do candeeiro, alumiarão 7 lâmpadas. Arão assim fez, de fronte da face do candeeiro, acendeu suas lâmpadas, como o Senhor ordenara. Era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores,
eram batidas conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candeeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma dos levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, assim lhes farás para purificar. Esparge sobre eles água da expiação, sobre todas as suas carne farão passar a navalha e levarão as suas vestes da purificação e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares, uma flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para a expiação do pecado, e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel, e farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor. Os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas, e Arão moverá os levitas por oferta, movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrificarás tu para a expiação do pecado, e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás o levita perante Arão e perante os seus filhos, e os moverá para a oferta de movimento ao Senhor. Separará os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois que os levitas entrarão para fazer o sacrifício da tenda da congregação, tu os purificarás por oferta de movimento, e tu os moverás, porquanto eles, no meio dos filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre, primogênito, cada um dos filhos de Israel, para mim tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens, entre os animais. No dia em que da terra do Egito feri todo primogênito, santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e os seus filhos, e os no meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercer o ministério dos filhos de Israel, da tenda da congregação, para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. Assim fez Moisés, Arão e Arão, toda a congregação, os filhos de Israel, como os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas purificaram e levaram suas vestes, e Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. Depois vieram os levitas para exercer o seu ministério, a tenda da congregação, perante Arão, perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizera. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o serviço do seu ministério da tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos servirão a tenda da congregação para terem cuidado de guardar, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas as suas guardas. Números capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, segundo o ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa do seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, no seu tempo determinado, celebrareis, segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto no mesmo dia, não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aqueles mesmo dia, e aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque sairíamos privados de oferecer oferta ao Senhor o seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhe Moisés: esperai e ouvireis o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo de morto se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 à tarde, celebrarão com pães asmos e ervas amargas comerão. Dela nada deixará até amanhã, e dela não quebrarão
ossos algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão, porém, quando um homem for limpo e não estiver no caminho, deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor no seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós e para o estrangeiro, como para o natural da terra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Assim era o contínuo, a nuvem o cobrirá. E à noite havia aparência de fogo, mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda dos filhos de Israel, após ela partiram, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial, segundo o dito dos filhos de Israel. Partiam, segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar da guarda do Senhor e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçavam-se. A nuvem partia, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ela, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, alçando-se ela partiam, segundo o dito do Senhor, e se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam da guarda do Senhor. Tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Números capítulo 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faz 2 trombetas de prata de obra batida, e te serão para a convocação da congregação, para partir dos arraiais, quando tocarem ambas. Então toda a congregação se congregará a ti, porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti congregarão os príncipes, os cabeças de milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão à banda do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo as tocardes, as partireis, porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e vós serão por estatuto perpétuo, mas nas vossas gerações. E quando as vossas terras sairdes, pelejar contra os inimigos, as vós que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo perante o Senhor, o vosso Deus, haverá lembrança de vós, sereis salvo dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, vossa solenidade, nos vossos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembranças perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o altar da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas no deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés, porque primeiramente partiu
a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo o seu exército, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, os filhos de Gerson, os filhos de Merari, partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo o seu exército. Sobre o seu exército estava Elissur, filho de Sedeur, e sobre o exército dos filhos da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zerussadai, e sobre os filhos da tribo dos filhos de Gade, Elisama, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estavam Elisama, os filhos de Amiúde, e sobre o exército dos filhos de Manassés, Gamaliel, dos filhos de Pedasur, sobre os exércitos da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, dos filhos de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. Sobre os seus exércitos estavam Aiezer, filho de Amissadai, e sobre os exércitos da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airã, filho de Enã. Estes eram as partidas dos filhos de Israel, segundo o seu exército, quando partiram. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porque ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra, à minha parentela. E ele diz: ora, não nos deixe, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, e de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, sucedendo bem, que o Senhor nos fizer também, nós faremos bem, que faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor, caminhando 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles no caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te aborrecem. E, pausando, ela dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, te agradeço por este momento, por esta oportunidade. Abençoa cada um dos teus filhos que participam e aqueles que participarão. Em nome de Jesus, amém